O livro conta a história de Luiz da Silva, um homem que nasceu no interior de Alagoas e que muito cedo perdeu seu pai e avô. Quando adulto, se mudou para a capital de Alagoas para trabalhar como revisor de jornais do governo. Na cidade grande, Luiz sentia-se miserável. Um certo dia, conhece Marina, sua vizinha, e por ela apaixona-se. Os dois tornam-se noivos, mas não dura muito. Um obstáculo aparece. Julião Tavares. Oi galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Memórias Literárias. Eu sou a Luana Gomes. Oi, e eu sou o Paulo Tomás. Oi gente, meu nome é Stephanie Antunes. Oi gente, eu sou a Sara. Oi, eu sou a Letícia Gomes e hoje a gente está aqui para fazer uma análise do livro Angústia, do Graciliano Ramos. O livro foi publicado em 1936, um ano antes do período mais repressor da Era Vargas, o Estado Novo, que já era conhecida como censuradora, ditadora, com forte perseguição à oposição, e Graciliano foi uma dessas pessoas que foram perseguidas por questões políticas. Ele foi preso sem nenhuma causa aparente, na ficha de prisão dele não dizia nada, o que era algo muito comum se a pessoa tivesse sido presa por questões políticas. Ele escreveu esse livro antes de ser preso e entregou-o à sua secretária, que entregou à editora, que amou o livro e queria publicar ele imediatamente. O Graciliano não gostou muito da ideia, ele não queria que o livro tivesse sido publicado do jeito que ele escreveu pela primeira vez. Queria que o livro fosse aprimorado, que fosse revisado pelo menos, mas não foi isso que aconteceu. Publicaram a primeira versão do livro e todos que estavam com ele na prisão adoraram o livro, pediram autógrafos, dentre eles a queridíssima Olga Benário, um símbolo muito importante da luta socialista do Brasil, que tinha sido presa também por questões políticas, por causa da intentona comunista, que tinha acontecido um pouco antes. Mas mesmo assim, Graciliano nunca gostou do livro, achava que o livro era mal escrito, gorduroso, mal revisado. O contexto histórico no livro, dentro do próprio livro, é muito parecido com o contexto em que o livro foi escrito. O nosso protagonista é funcionário público, trabalha num jornal. Por várias vezes, ele recebeu ordens de consertar certos artigos, alterar certas partes que não pudessem ser muito bem vistas pelo governo. E, além disso, o livro ele nos mostra muito essa transição de sistema, de um sistema imperial, escravocrata, para um sistema mais democrático que aconteceu. O avô do protagonista, ele era um importante fazendeiro, escravocrata, dono de muitas posses. Já quando esse sistema acaba com a abolição, vai mostrando a decadência dele, até chegar no Luiz da Silva, que é uma pessoa que não tem posse alguma, ele só realmente consegue o dinheiro dele para viver, que é o dinheiro que ele recebe do governo, sendo funcionário público. E é incrível como Graciliano, você vê muito do Graciliano Ramos no personagem de Luiz da Silva. Se você conhece um pouquinho da história de Graciliano, você consegue ver muitos aspectos, tanto do período quanto da vida pessoal dele. Livro incrível. Ai, eu adorei esse livro, gente. Leiam. A narração do livro é feita em primeira pessoa pelo próprio Luiz e ela acontece por meio dos fluxos de pensamento, né? Os fluxos de memória. Então, uma hora ele vai estar falando de quando ele era criança, depois quando ele era jovem, adulto,
aí é o presente, o passado, tudo se mistura e traz aquela sensação de tormento mesmo, aquela sensação de angústia, que é muito do que acontece na cabeça do Luiz e do que ronda, né, a vida dele. Porque ele até fala, né, que quando a realidade entra pelos olhos dele, o pequeno mundo dele desaba. Então, é aquela desconexão da realidade que esse fluxo de pensamento traz. Porque ele tá tão afundado, né, mergulhado nessas memórias, que quando ele vê a realidade dele, ele se sente desolado. Outra coisa que essas memórias do Luiz nos levam a imaginar é a veracidade delas. Porque no próprio livro, ele, na página 17, ele diz: saíram do entorpecimento recordações que a imaginação completou. E tem uma conversa também que ele estava tendo com o seu Ramalho, que ele imagina: nossa, o seu Ramalho se enrola tanto para falar, para contar as memórias dele, por que ele não mistura um pouquinho de imaginação àquelas memórias? Então, nos leva a questionar o quanto do que o Luiz está nos contando nesse livro é real e o quanto que é imaginação. E ele já deixa aquela pista pra gente de que nem tudo aqui é verdade, que pode ter muito da imaginação dele também, completando os fatos. Podemos observar dois Luizes diferentes na narrativa: o Luiz do espaço rural, da cidade pequena, e o Luiz do espaço urbano, da cidade grande. Na capital de Alagoas, Luiz se sente sozinho e deseja nunca ter saído da sua cidade natal. Esse sentimento é visto em abundância nos dias atuais. Pessoas que vieram de cidades pequenas para cidades grandes, para as capitais, e sentem falta da sua infância e da sua cidade natal. Eu me pergunto se seria melhor o Luiz ter ficado na sua cidade natal. Eu acredito que não, porque eu acho que é mais uma idealização das memórias dele, já que a vida dele lá não era das melhores e eu não acredito que seria melhor futuramente. Então, algumas frases que comprovam esse tópico da idealização da infância dele é na página 19, onde ele diz: tenho me esforçado por tornar-me criança, e em consequência misturo coisas atuais a coisas antigas. E na página 226, onde ele diz: a minha pátria era a vila perdida no alto da serra, onde a chuva caía numa neblina que escondia tudo. Se eu tivesse ficado ali, ignoraria o resto do mundo. Seu Evaristo, que se enforcou, Mestre Antônio Justino, Padre Inácio, Cabo José da Luz seriam pessoas notáveis. Tão longe. Eu vou estar falando de um tópico que eu achei muito interessante no livro, que foi o tópico da servidão, inferioridade do protagonista, Luiz da Silva, que lida com uma profunda sensação de servidão e consciência de inferioridade, que o impedem de se expressar e alcançar seus objetivos. Luiz é atormentado pela ideia de que é menos do que os outros, e essa consciência de inferioridade o leva a se comparar constantemente com as pessoas ao seu redor. No entanto, é importante notar que a servidão de Luiz é em grande parte autoimposta. Ele permite que seus medos e inseguranças o impeçam de se expressar e de buscar a felicidade. Ele se sente preso em um ciclo interminável de pensamentos negativos e autodepreciação, sem perceber que ele mesmo é o único que pode quebrar essa prisão imaginária. Luiz sente-se inferior a seus colegas de trabalho, que parecem mais confiantes e bem-sucedidos do que ele. Claro, também tem outras pessoas que apresentam essa consciência de inferioridade, servidão. E um desses personagens é a Dona Adélia, mãe de Marina, uma senhora que abaixa a cabeça para qualquer um. Assim como é mostrado na página 138 do livro. Tantas esperanças, hoje é essa miséria que se vê. Fizeram-se da senhora uma bola de bilhar, uma coisa que vai para onde a empurra. A vida de Luiz da Silva se encontra no estado de estagnação. Ele é um funcionário público que vive uma vida monótona, onde ele não vê um caminho certo a percorrer ou um futuro desejado por ele. Essa estagnação é exemplificada na sua relação com a escrita, sua grande paixão. Ele inicia uma trama, mas não consegue finalizá-la, não consegue encontrar um caminho certo, né, para o fim dessa trama. E essa coisa dele não conseguir finalizar a trama está ligada à vida dele, ele não consegue achar um sentido para a vida dele. Então, ele é estagnado. Essa estagnação, ela é exemplificada também em outros personagens, como a mulher da Rua da Lama, que é uma prostituta que não vê outro caminho para a vida dela, senão a prostituição. E ela diz: daqui só para a cova. Também temos outra frase do Luiz, que ele diz: as crianças dançavam e cantavam na rua molhada. Dentro de 20 anos, as que gostassem de torcer-se no mesmo canto seriam parafusos.
ignorariam o que existisse longe delas, mas conheceriam perfeitamente as coisas por onde passassem as suas roscas. Haveria dentro de 20 anos criaturas assim encaracoladas que, tendo corrido o mundo, se reguizinam a viver no fundo de quintal, olhando canteiros murchos, expirando podridões, desejando um pedaço de carne viciada. Então, nesse último trecho, ele compara as pessoas com parafusos. Elas só sabem fazer as mesmas coisas, as mesmas ações todos os dias e não evoluem. Então, ele se compara e compara as pessoas, a sociedade, a parafusos. Luiz da Silva é um homem invisível em sua própria vida. Apesar de suas ações e pensamentos moverem a narrativa, ele ainda é ignorado e desprezado pelos personagens ao seu redor. O mundo parece conspirar contra ele, e isso torna uma pessoa apática e solitária. A invisibilidade de Luiz é tanto literal quanto metafórica. Ele é descrito como um personagem de aparência comum e nada notável. Ele é frequentemente ignorado pelos personagens à sua volta. E ele também se sente emocionalmente invisível, porque ele não tem nenhum sentido ou propósito em sua vida. A invisibilidade de Luiz se torna ainda mais aparente quando ele se apaixona por Marina, uma mulher forte e independente que parece não notar muito sua existência. Nesse momento, Luiz se sente ainda mais perdido e invisível e incapaz de conquistar o coração de sua amada Marina. Seu Ivo, personagem secundário do livro, é descrito como um personagem discreto que passa despercebido pelas pessoas. Então ele também é um personagem que foi atacado pela invisibilidade que permeia a narrativa do livro, assim como descrito na página 46. A figura aniquilada de seu Ivo, que ali estava no canto da parede, babando-se, as pálpebras cerradas. As mãos eram 2 calos escuros, os pés descalços eram patas achatadas. A dureza dos personagens aparece como uma forma de cobrir os sentimentos deles, como um casco ou uma fortaleza impenetrável. Na página 216, Luiz fala amarguradamente que a tranquilidade era pouco a pouco substituída por uma inquietação, que tornava ele brutal com os companheiros. E são aquelas atitudes rudes, aquele desejo de isolamento como forma de evitar encarar sentimentos complicados, que torna esse tópico muito interessante. O preço da alienação também é um tópico tratado durante o livro. Um exemplo de uma pessoa alienada seria o homem da bodega com quem o Luiz conversa. Ele fala, né, que do lado de fora da bodega tinha uma pichação na parede, uma pichação política contra a burguesia, e ele pergunta pro homem da bodega qual seria a opinião dele sobre aquela pichação. E o homem da bodega fala que ele não tinha opinião nenhuma, que ele só cuidava da própria vida e era isso. E quando ele fala isso, o Luiz fica indignado, ele começa a achar que a opinião daquele homem era inútil. Um segundo exemplo de uma pessoa não alienada seria o amigo de café do Luiz, que eles tomam café juntos e tal, o Moisés. Eles estavam sentados e o Moisés estava falando sobre as notícias do mundo, sobre as tragédias mundiais, as guerras. E o Luiz pensa, nossa, se Moisés não fosse tão inteligente, com certeza muitos daqueles fatos não existiriam. Sofrimentos, iniquidades. Então, é aquela discussão do preço da alienação, né? Por uma parte, você ser alienado, você não enfrentar as crueldades do mundo, você não parar pra ver, é algo meio que bom, né? Porque é difícil você enfrentar a realidade, mas ao mesmo tempo você ser alienado é algo ruim porque te torna objeto, né, das ações das outras pessoas. Porque você não sabe que aquilo é ruim, então quando acontecer com você, você não vai perceber que tá acontecendo com você porque você é alienado, né? Então é aquela discussão do bom ou ruim alienação. E esse aborrecimento que o Luiz sente, né, com a declaração do homem da bodega, é meio que uma indignação do Luiz, né, porque ele, como um homem antenado, que sabe das notícias, que tá sabendo das crueldades mundiais, do que tá acontecendo no mundo afora, ele tem um conhecimento de um sofrimento, né, que tá acontecendo no mundo e quais facetas esse sofrimento pode ter e o quão cruel ele pode ser. E o homem da bodega tá ali na dele, vivendo no mundinho dele, e talvez não saiba, né, sobre
todas essas coisas, todas essas crueldades que estão acontecendo no mundo. Então é meio que uma indignação mesmo que ele sente. Silva é um escritor frustrado que nos mostra a realidade de muitos escritores que têm a sua literatura não valorizada. Compôs no tempo da métrica e da rima um livro de versos. Eram 200 sonetos aproximadamente. Não me foi possível publicá-los, e com a idade compreendi que eles não valiam nada. Ele conta que costumava vender sonetos ruins para homens ingênuos, que lhe pagavam 50 mil réis por eles. Os livros sempre fizeram parte da vida do Luiz. Ele costumava ler embaixo de uma mangueira romances ruins enquanto fumava um cigarro. Luiz cita muito uma metáfora sobre ratos. Os ratos representam as atormentações da vida dele. Em uma parte, ele cita que os ratos roem os livros dele. Os livros podem ser representados pela vida ou a história de Luiz. Então, podemos entender que ele está sendo consumido por atormentações. Chegamos ao fim. Vou falar um pouquinho para quem eu indicaria esse livro, né? Para quem eu indicaria Angústia. Eu indicaria esse livro para as pessoas que querem ler algo com uma escrita marcante, com metáforas que realmente navega nos sentimentos dos personagens e você consegue sentir mesmo. Essa leitura inteira é algo angustiante e o Graciliano consegue passar pelas palavras todos os sentimentos que o Luiz está sentindo. Eu não indicaria o livro para você se você está procurando um enredo maravilhoso com grandes reviravoltas, porque não é o objetivo do livro. A escrita eu acho que é algo bem marcante e a forma como ele descreve os sentimentos. Então essa foi a nossa análise, muito obrigada por terem assistido até aqui e fiquem ligados para os próximos vídeos. Tchau!